Oi pessoal, eu sou a Bioro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer a parte 3 de Opinando Casais da novela Rebelde. Mas antes de começar, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries, filmes e até novelas para mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários a opinião de vocês sobre cada casal que eu vou falar nesse vídeo. E assim como eu falei na parte 2, se eu não me engano, de Opinando Casais na novela Rebelde, serão 13 casais nesse vídeo. Inclusive, acho que em todos seriam 13 casais. Eu tinha falado isso na parte 2. Só que eu descobri, eu tinha percebido quando eu fui fazer minhas contas porque eu já separei cada casal para cada vídeo, para parte 3, 4 e 5. E eu tinha visto que na parte 5 teria só 12 casais, só que eu lembrei de mais um, então vão ser 13 casais até a parte 5, que no caso já tem data para o último Opinando Casais da novela Rebelde do canal, que vai ser no dia 27 de junho, 27 de outubro, falei errado. Eu ia falar 26 de outubro, mas aí eu lembrei que o Ranqueando do novo álbum da Demi Lovato vai sair no dia 26, então o último Opinando Casais da novela Rebelde vai ser no dia 27 de outubro. E a parte 4, que é a próxima, vai sair na semana que vem. Eu não lembro se vai sair na quarta ou na sexta. Acho que na quinta não é, porque na quinta é short. Mas é um desses 3 dias. É quarta, quinta ou sexta, se eu não me engano. Porque na terça é o ranqueando do álbum da Jade. Então eu não lembro agora se é quarta, quinta ou sexta o último Opinando. Eu acho que é... Não, acho que... Eu ia falar, eu acho que é quinta. Eu acho que não é sexta, porque eu acho que sexta vai sair o comentando da terceira temporada de House of Cards, que, no caso, esse vídeo, se eu não me engano, acho que é na sexta. Então, eu acho que é entre quarta e quinta-feira que sai o último, a parte 4. E o último sai dia 27. E, no caso, em novembro, volta o Opinando Casais de novelas mexicanas. Inclusive, deixem novelas mexicanas aqui nos comentários, porque eu tô tentando lembrar as novelas que eu já assisti, e eu acho que eu já fui quase todas as novelas que eu já assisti, se não foi todas. Então eu tô sem ideia de outras novelas. Eu posso ter esquecido alguma novela que eu esqueci também, que eu assisti também. Então deixem aqui nos comentários também novelas mexicanas pra mim fazer a próxima parte, que eu não lembro se é a parte 4 ou 5 de Opinando Casais de novelas mexicanas. E agora vamos começar com o Opinando Casais, né, no caso. E assim como nas duas primeiras partes, nesse vídeo eu irei falar 3 casais do elenco adulto e o resto vai ser do elenco adolescente. No caso, eu acho que esse é o último vídeo, se não o penúltimo, que vai ter 3 casais do elenco adulto, porque tem poucos casais agora e eu não lembro se na parte 4 vai ter 3 casais do elenco adulto ou é um só, ou é 2. Porque eu lembro que na parte 5 vai ser um só. Mas nesse vídeo ainda vai ter 3 e nos próximos provavelmente não vai ter. Porque, como eu falei na parte 2, tem mais casais no elenco adolescente do que no elenco adulto. Então, por causa disso, ficou poucos casais do elenco adulto. Então, vamos começar. Eu acho que eu vou começar com esse, que eu não lembro se esse casal ficou junto no final da novela. Eu lembro que ele acontece entre metade da segunda temporada e a terceira temporada, eu acho que mais a terceira, se eu não me engano, que no caso eu estou falando do casal Leon e Inês, né, que o Leon é o pai do Diego e a Inês é a mãe do Xavier, que é um personagem que entra ali entre a segunda e a terceira temporada. Eu acho que é na terceira, mas mais na terceira. Eu sou meio ruim pra lembrar que temporada que os personagens de Rebelde entram, mas eu acho que é mais na terceira. E tanto que o Xavier vira meio-irmão do Diego, porque a Inês tem esse... Eu não lembro se ela chegar a casar com o Leon, isso eu não lembro, mas eu lembro que ela tinha um namoro com ele. E eu não lembro se os dois ficam juntos no final da novela, isso eu não lembro. E
eu não tinha tanto apego, então eu acho que eu vou pôr eles no meio termo, porque eu acho que eu não tenho uma opinião formada pra pôr eles entre ou no ship ou no meio termo, no meio termo, ou no não ship. Então eles vão pro meio termo, por isso que eu não tenho uma opinião formada sobre esse casal. Deixa eu ver. Acho que esse daqui eu tô na dúvida também se eu vou pôr no ship ou no meio termo. Porque eu já falei de um outro casal envolvendo um desses personagens. E se eu não me engano, eu coloquei eles no não ship. Eu só não lembro se eu falei dele no parte 1 ou parte 2. Que no caso, o casal que eu tô falando agora é Pascoal e Gláucia, que são os pais da Pilar, né? Que é o Pascoal é o diretor do colégio. E no caso, acho que ou na parte 1 ou na parte 2, acho que foi na parte 2, eu falei sobre o casal Pascoal e Alice. Alice? É, Alice. Que a Alice é a secretária dele, que ela gostava do Pascoal. E eu acho que esse casal eu coloquei no não ship. Agora, a Gláucia e o Pascoal, eu tô na dúvida se eu ponho eles no meio termo ou no não ship, ou no ship. Eles não vão pro não ship. Porque eu gostava desse casal, mas eu não tinha um apego nesse casal. E, se eu não me engano, eles ficam juntos na novela. Porque eu lembro que a Gláucia tem um outro romance, que inclusive eu lembrei agora dele. Agora, assim, antes de gravar o vídeo que eu lembrei dele, então eu até acrescentei ele na parte 5. E eu lembro que ela tem um romance com um outro personagem, só que eu não lembro se ela chega a se divorciar do Pascoal. Isso eu não lembro. Eu lembro que ela tem um romance com um outro personagem lá, mas eu não lembro se ela chega a se divorciar do Pascoal. E eu lembro que no final da novela eles ficam juntos, porque eu lembro que tem algumas cenas deles dois no final da novela. Acho que nos últimos capítulos. E eu tô na dúvida se eu ponho eles no meio termo ou no ship. No não ship eles não vão. Eu acho que eu vou pôr no ship, porque apesar de ser um casal que eu não tenho muito apego, era um casal que eu gostava, então eu vou pôr no ship. É que eu não tinha muito apego, porque eu não tinha muito apego nessa personagem Gláucia, que é a mãe da Pilar. Eu não tinha muito apego na Gláucia. Eu gostava muito do Pascoal, mas da Gláucia eu não tinha esse apego. Mas eu gostava bastante do casal, então eu vou pôr eles no ship. Agora, o próximo vai pro meio termo, eu já adianto, porque eu já falei de um casal envolvendo um desses personagens que tá no ship e que eu prefiro o personagem com a personagem que ele fica lá na primeira temporada do que com essa. Que no caso eu estou falando do casal Henrique e Júlia. Acho que na parte 2 eu falei sobre Henrique e Renata, que é a primeira par romântica ali do Henrique na primeira temporada, que eu prefiro ele com a Renata do que com a Júlia. Inclusive, se eu não me engano, os dois ficam juntos no final, né? O Henrique e a Júlia. Eu só não lembro se explica o que aconteceu com a Renata quando o Henrique volta. Porque o Henrique, ele fica até a primeira temporada, depois ele sai da novela e volta lá na terceira temporada. Ou era no final da segunda temporada, eu não lembro. Eu não lembro se era na segunda ou na terceira, mas acho que é mais na terceira. E eu não lembro se ele explica o que aconteceu com a Renata nesse meio tempo, né? Que ele saiu ali da primeira temporada pra última. Eu não lembro se ele explica. Mas eu lembro que tem alguma questão que a Júlia e ele já se conheciam. Porque a Júlia, que antes do Henrique namorar com a Renata, ele era casado, né? Só que eu acho que a esposa, ele junto com a esposa e o filho acabaram sofrendo um acidente. Onde acho que morreu a esposa e o filho dele. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. E quando eles se voltam a se reencontrar, né, a Júlia e o Henrique, porque a Júlia era, acho que, melhor amiga da esposa do Henrique, era alguma coisa assim. Ela até pergunta, fala pra ele, e aí que ela descobre até que a esposa do Henrique morreu por causa desse acidente. Só que eu não lembro se explica o que aconteceu com a Renata nesse tempo. Porque eu acho que essa esposa dele não era a Renata. Eu acho, pelo menos, eu não lembro se explica. E o casal Henrique e Júlia, eu gostava desse casal, mas eu prefiro o Henrique com a Renata do que com a Júlia. Por isso que eu coloco eles dois no meio termo. Porque eu prefiro o Henrique com a Renata do que com a Júlia. Agora, deixa eu ver. Vamos agora falar do elenco adolescente? Deixa eu ver se tem algum casal que vai pro ship aqui, porque eu acho que eu não falei nenhum vídeo. Nesse vídeo eu não falei nenhum que vai pro ship. Eu acho que esse é o único casal que vai pro ship desse vídeo, porque agora tá meio difícil de achar casal que vai pro ship. Se no Opinando Casal de Novela Mexicana eu tenho problemas em encontrar casal que vai pro não ship, em Rebelde tá difícil de encontrar casal que vai pro ship. E eu acho que eu vou falar desse que é um dos únicos, se não o único que vai pro ship desse vídeo.
No caso, eu falei que é o primeiro do chip, aí eu lembrei que eu coloquei Pascoal e a Glaucia no chip. Que no caso eu estou falando de Santos e Lupita. Que no caso, eu não lembro se foi na parte 1 ou na parte 2, que eu falei de Lupita e Nico, que é o primeiro par romântico da Lupita, e eu gostava desse casal ali na primeira temporada, só que eu prefiro mais a Lupita com o Santos, e é óbvio que eu vou pôr eles dois no chip. Inclusive, eu tava até vendo um vídeo uma vez no YouTube, onde tava falando que a novela Rebelde é do ano de 2004. Então tem muita coisa lá que envelheceu um pouco mal, né, hoje em dia. Que hoje em dia é visto meio errado, tem muita coisa que acontece lá. E alguns casais de Rebelde, inclusive, envelheceram bem mal por causa disso. Principalmente os principais. E eu tinha visto um vídeo falando, acho que eu vi nos comentários de um vídeo que eu tava vendo, que tava falando que acho que os únicos casais que não envelheceram mal em Rebelde são literalmente a Vicky e o Rocco, que eu falei na parte 2, e o Santos e a Lupita. Acho que são os únicos que não envelheceram mal da novela Rebelde. Se não é um dos únicos, né? Porque eu acho que deve ter algum outro. Mas eles dois são um dos únicos, e eu amo esse casal. E como eu já falei, eu prefiro a Lupita com o Santos. Acho que assim, se eu fizesse essa opinião do casal sem assistir as outras 2 temporadas, eu colocaria Lupita e Nico no chip, porque eu gostava muito de Lupita e Nico. Mas depois que eu assisti a temporada, acho que o Santos aparece ali na metade da segunda temporada, eu prefiro a Lupita com o Santos. E no caso, eu acho que chega até uma questão, né, que o Santos ele tem um romance com a Lola, que é a irmã mais nova da Lupita, porque a Lupita pede pra ele ficar com a Lola, porque a Lupita sabe que a Lola gosta do Santos, e ela deixa de ficar com o Santos pra que a Lola fique com ele. Inclusive, essa é uma das partes que me estressa um pouquinho na Lupita. Mas o casal Lupita e Santos eu adoro, por isso que eu vou pôr eles no tipo. Acho que eles são um dos meus casais preferidos, assim. Eu ia falar entre o elenco secundário, só que a Lupita é uma das personagens principais, né? Então eu acho que eles não chega a ser um casal secundário. Porque a Lupita é uma das principais, mas é um casal que eu gosto muito. Só não espera pra mim meu casal favorito de Rebelde, que é Roberto e Diego. Deixa eu ver. Vamos pra um que eu lembrei dele quando eu reassisti a novela em 2023, na reprise da primeira temporada, que eu não lembrava que isso acontecia. Porque eu falei, acho que no primeiro ou na segunda parte, ou foi algum vídeo da semana especial da RBD, eu não lembro agora, que a Vicky é uma das únicas personagens da novela Rebelde que ela tem namoro, um romance, com os 3 integrantes da banda. E eu falei, tem outra personagem que também tem, mas eu não lembrava quem que era. E agora eu lembrei, é a Mia. Porque a Mia, ela fica com o Miguel no final. Ela tem não chega a ser um romance com o Diego, mas ela tem umas cenas ali com o Diego de casal. Inclusive tem até umas cenas do Canadá que ela finge namorar o Diego pra fazer ciúme no Miguel. E um casal que eu não lembrava, que eu fui lembrar reassistindo a terceira temporada, que é um casal que é nada a ver, que eu já falo que vai pro não chip, que é Mia e Giovanni. Eu não lembrava que a Mia tinha tido um romance com o Giovanni. Eu reassisti na novela que eu fui lembrar disso, eu não lembrava disso. Então, a Mia e a Vicky são as únicas personagens que eu me lembro agora, pelo menos, que tem um romance com os 3 integrantes da banda, que é o Giovanni, o Miguel e o Diego. Eu nem lembrava disso. Reassistindo a novela que eu lembrei que a Mia tinha tido um namoro com o Giovanni, que eu acho que ela só namora com o Giovanni pra esquecer o Miguel, porque quando ela vê o Miguel, ela acaba se apaixonando por ele, e depois ela descobre que a Celina também tá apaixonada por ele. Então ela meio que desiste do Miguel por causa da Celina. Alguma coisa assim no início da novela, antes deles começarem a brigar, porque depois eles começam a brigar. E eu lembro que a Mia se envolve com o Giovanni. Quando eu reassisti, que eu lembrei, eu falei, nossa, é verdade, a Mia se envolvia com o Giovanni. Nem lembrava disso. E esse casal, pra mim, é um casal que tem nada a ver. Então, eles vão pro não chipo. Eu não consigo gostar da Mia com o Giovanni. Inclusive, eu não consigo ver o Giovanni namorando a Mia, na verdade. Então, pra mim, é no não chipo. Deixa eu ver. Como eu já falei da Mia, eu acho que eu vou nesse daqui que envolve o Miguel, que também vai pro não chipo, porque na verdade eu não tinha pego, inclusive essa personagem me dava raiva.
Que no caso eu estou falando de Miguel e Luz Viviana. Que a Luz Viviana, ela era a irmã da Valéria, que era uma namorada do Franco, né? Que o Franco quase chega a casar com ela ali, acho que na primeira temporada. E o Miguel se envolve com essa Luz Viviana no decorrer ali da novela. Eu não lembro se pra fazer ciúmes na Mia. Eu não lembro se era por causa disso, mas eu lembro que ele tem esse namoro com essa Luz Viviana. E eu odiava essa personagem, era uma personagem que me estressava muito. Acho que assim, não era a personagem que eu mais odiava da novela, porque tem outros que eu odeio mais do que ela. Mas era uma personagem que me estressava muito e esse casal pra mim não tem nada a ver. Inclusive, eu tinha falado, acho que na parte 1 e na parte 2, que tem a Mia, que ela se envolve com o Gastão, que é um cara mais velho do que ela. E a Roberta faz isso também ali na primeira temporada, que ela se envolve com... Como é que é o nome dele? Com o Simão. A Mia se envolve com o Gastão e a Roberta com o Simão. E meio que o Miguel também, né? Porque eu acho que essa Luz Viviana é mais velha que o Miguel também. E é um casal que eu não consigo gostar. Eu não gosto da Luz Viviana, então é óbvio que eu não gosto desse casal também. Então por isso que eles vão pro não chip. Agora vamos pra um que esse casal acho que é o primeiro casal da novela, pelo menos envolvendo os integrantes da banda, é o primeiro, porque é revelado esse casal logo no primeiro capítulo, que no caso eu estou falando de Vicky e Diego, porque a novela literalmente começa com a Vicky namorando o Diego. Só que eu não lembro o que acontece, que eu lembro que a Vicky se vinha do Diego, eu não lembro porquê, se ele termina com ela, alguma coisa do tipo, e não, acho que não é nem que ela termina, porque quando ela fica com esse outro personagem, ela tá namorando o Diego. Eu não lembro o que o Diego faz pra Vicky, que ela resolve se vingar tendo um caso com o melhor amigo dele, que é o Tomás. Que inclusive eu vou falar de Vicky e Tomás em outro vídeo. Eu não lembro se é na parte 4 ou na parte 5. Mas tem esse casal também que ela se envolve com o Tomás. E eu não lembro por que a Vicky faz isso. Isso eu não lembro. Mas é um casal que também eu não consigo gostar. Inclusive era um casal que eu achava muito chato. A Vicky com o Diego. Acho que não tinha nada a ver eles dois juntos. E na verdade é porque o Diego me estressava muito na primeira temporada. E a Vicky com ele piorava a situação pra mim. Nessa questão de gostar desse casal. Então pra mim é não tipo. Eu não gosto da Vicky com o Diego. Eu prefiro, já falei isso, acho que na parte 2 eu prefiro a Vicky com o Rocco. Pra mim é o melhor casal da novela envolvendo a Vicky, ela com o Rocco. É o melhor, entre os par românticos dela é o que eu mais gosto. Deixa eu ver se vai algum pro meio termo. Eu acho que eu vou pôr esse no meio termo, porque eu não lembro se eles ficam juntos no final. Eu acho que não. E eu também não tenho uma opinião se eu iria gostar de ver esse casal junto no final. Que no caso eu estou falando de Karen e Nico, que a Karen é uma ex-namorada do Nico que aparece ali na primeira temporada, meio que pra atrapalhar a Lupita e Nico. Que na verdade eu não lembro se ela é ex-namorada ou se ela era namorada do Nico. Acho que ela era ex-namorada mesmo do Nico. Só que eu lembro que acontece, não sei o que acontece, que o Nico termina com a Lupita pra voltar com a Karen, mas depois ele acaba terminando com ela mesmo de vez e ficando com a Lupita. E quando ele volta, né? Porque o Nico ele fica até a primeira temporada, acho que ele fica até o primeiro capítulo da segunda temporada, que aí ele vai viajar pra Israel, e quando ele volta, a Lupita já tá com o Santos, né? Literalmente, no episódio que a Lupita dá uma chance pro Santos, o Nico me volta na novela. Foi um momento que eu fiquei com raiva, inclusive. E eu não lembro, porque depois disso a Lupita acaba voltando com o Nico, que eu lembrei dessa cena esses dias, porque eu vi a cena que ela termina com o Nico no Instagram, que eu tava vendo, não sei o que eu tava vendo que veio, eu vi essa cena no Instagram, e eu não lembro se depois que a Lupita termina com o Nico, ele fica com a Karen no final ou não, isso eu não lembro, porque ele fica pouco tempo na terceira temporada, então eu não lembro se quando a Lupita termina com ele, ele volta com a Karen ou não. E sinceramente eu não tenho uma opinião formada se eu gostaria de ver ele com a Karen ali na última temporada. Então eu vou pôr eles dois no meio termo por isso, porque eu não tenho uma opinião formada se... Assim, na primeira temporada realmente eu não ia querer, porque eu prefiro ele com a Lupita na primeira temporada. Mas na última, depois que a Lupita já tá com o Santos, eu não sei se eu prefiro que ele fique sozinho ou com a Karen. Então eu vou pôr ele no meio termo, esse casal no meio termo. Inclusive eu já vou até falar de mais um que também vai pro meio termo, porque eu não tenho uma opinião formada sobre ele.
que é Sabrina e Jack. Que o Jack é um personagem que aparece em todas as temporadas. E quando a Sabrina aparece, ele acaba se apaixonando por ela. Só que ela não gosta dele, porque ela gosta do Miguel. Só que acho que ela finge gostar dele, porque ela sabe que o Miguel gostava da Mia. Só que ela até arma lá o plano, né, onde o Miguel trai a Mia. Onde ela até finge que tá grávida dele. E eu não lembro se chega a acontecer o casal Jack e Sabrina. E eu também não tenho uma opinião formada se eu gostaria desse casal. Porque eu não gosto da Sabrina. Eu acho que a Sabrina é uma das personagens que eu odeio mesmo da novela. É uma das personagens que mais me faz raiva da novela. Então eu acho que esse casal eu também vou pôr no meio termo. Porque eu não tenho uma opinião formada se eu gostaria de ver esse casal ou não. Eu preferiria, eu acho que eu prefiro ela ter com o Jack do que com o Miguel. Porque eu prefiro o Miguel com a Mia. Mas eu não tenho uma opinião se eu gostaria de ver esse casal. Porque eu não gosto da Sabrina, então... ao mesmo tempo que eu prefiro ela com o Jack do que com o Miguel, eu não tenho certeza se eu gostaria desse casal. Então eu vou pôr eles dois no meio termo. Agora, eu acho que vai vir mais um pro meio termo. Que eu gostava muito desse casal, só que eu prefiro o Tomás com outra pessoa. Porque é um casal envolvendo o Tomás. Que inclusive eu vou falar dele. Acho que ele vai ser o último, que é o único que é um dos únicos que vai pro chip, inclusive. Que no caso eu estou falando de Anitta e Tomás. Que a Anitta é uma personagem que, se eu não me engano, ela trabalha de garçonete ali na lanchonete do colégio, junto com a Maíra. Acho que ela trabalha junto com a Maíra, pelo menos, se eu não me engano. E ela tem um romance ali com... eu acho que ela chega a ter um romance com o Tomás. E eu gostava desse casal quando ele aconteceu. Acho que ele acontece na segunda temporada, se eu não me engano. E eu gostava desse casal. Mas eu ainda prefiro o Tomás com outra pessoa, então por causa disso eles vão pro meio termo. Eu gostava desse casal, mas eu prefiro o Tomás com outra pessoa, por isso que eles vão pro meio termo. Agora eu tô querendo falar desses dois casais que eu vou falar antes de falar do outro casal envolvendo o Tomás, porque é dois casais envolvendo um único personagem. Que no caso, eu acho que os dois dá até pra falar junto dos dois. Porque eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal, principalmente na semana especial da RBD. Que no caso, eu estou falando dos casais. Eu vou falar deles dois juntos, porque é os dois que eu não gosto mesmo. Que os dois vão pro no chip. Porque eu estou falando de Mia e Joaquim e Roberto e Joaquim. Porque o Joaquim, quando ele entra na novela ali no meio da primeira temporada, se eu não me engano, ele mal entra no colégio e ele acaba tendo um relacionamento com as duas ao mesmo tempo. Inclusive, não só com elas, mas os outros dois eu vou falar em outro vídeo. E no caso, eu tenho raiva desse casal. Na verdade, eu tenho raiva do Joaquim, porque ele literalmente engana a Mia e a Roberta ao mesmo tempo. Porque ele namora com as duas ao mesmo tempo. Inclusive, eu acho que as duas até meio que descobrem, só que ele inventa falando que tá fingindo que tá com a... Tipo, pra mim ele fala que ele finge que tá com a Roberta, e pra Roberta ele fala que finge que tá com a Mia. É alguma coisa assim que ele faz durante a novela, durante ali quando ele namora. Inclusive tem até a cena que acho que em algum vídeo da semana especial da RBD eu até falei dessa cena, porque era uma... Acho que no vídeo do especial do Dia Mundial da RBD, eu fiz quizzes da novela, eu falei sobre essa cena. Que tem uma cena lá que o Diego vai avisar pra Roberta que o Joaquim tá traindo ela com a Mia. E a Roberta não acredita e ainda joga o menino da escada, né? Que ela joga o Diego da escada. E acho que o Miguel chega a fazer uma coisa parecida com a Mia também, de tentar avisar ela que ele tá traindo, que o Joaquim tá traindo ela. E as duas não acreditam, e quando as duas descobrem, elas se resolvem se vingar. Essa é uma cena que eu gostei, inclusive, porque eu não gosto do Joaquim. E então, esses dois casais pra mim vão pro não chip. Eu vou falar dos dois juntos porque envolvem o mesmo personagem, né? Inclusive, depois desse namoro que ele tem com a Mia e com a Roberta, desses dois namoros, ele ainda tem um outro namoro que ele também se envolve com duas ao mesmo tempo. Só que no caso, uma sabe que... Só que no caso é que ele não engana ninguém. No caso, engana uma delas. Que no caso eu estou falando... No caso eu não vou falar desse casal, mas eu vou falar isso em outra parte. Que no caso eu tô falando do casal que o Joaquim, depois que ele termina com a Mia, ele começa a ter um namoro com a Pilar e ao mesmo tempo ele tá com a Vicky. Só que a Vicky sabe que ele tá com ela e com a Pilar, só que a Pilar não sabe. Tanto que a Vicky até finge ser amiga da Pilar, só que literalmente ela tá traindo a amizade dela com a Pilar ficando com o Joaquim. Mas eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo. E por isso que eu não gosto do Joaquim. O Joaquim é um dos personagens que me dá raiva.
Acho que eu cheguei a colocar, porque eu fiz uma tier list de personagens rebeldes, eu cheguei a colocar esse personagem, acho que no chato ou no Tenho Raiva, eu não lembro agora. Foi um dos dois, que eram as duas categorias mais baixas ali. Agora vamos pro último casal desse vídeo, que esse vai pro Chipo, que é o casal envolvendo o Tomás, e eu gosto muito desse casal. Eu não tenho um apego no casal, tipo, entre o elenco secundário, não é meu casal favorito, o meu casal favorito entre os do elenco secundário é a Vicky e o Rocco, mas é um casal que eu gosto bastante, que no caso eu estou falando de Tomás e Pilar, que eu não lembro como é que esse casal começa a acontecer. Eu literalmente não lembro como é que eles começam a ter um namoro. Eu lembro que eles ficam juntos lá no final, até o final da novela eles estão juntos. Só que eu não lembro como que ele acontece. Eu acho que deve acontecer ali entre o final da segunda e o início da terceira. Eu acho que mais na terceira temporada. E eu gosto bastante desse casal, por isso que eles vão pro Chipo. É um casal que eu gosto bastante, mas entre o elenco secundário não é o meu favorito. Porque a Pilar e o Tomás são do elenco secundário da novela, não são do elenco principal. Mas eu gosto bastante deles dois, por isso que eles vão pro Chipo. Eles só não superam pra mim o casal Vicky e Rocco, que são meu casal favorito do elenco secundário. Mas é um casal que eu gosto bastante. E eu acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de séries e filmes e até novelas pra mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.